Olá! Eu não vi você chegando. Eu estava completamente entretido pelo clássico Um Estudo em Vermelho, meu livro favorito do Sherlock Holmes. Eu adoro histórias de detetive, em especial dos grandes detetives, como Sherlock Holmes, Dupin, Poirot e... Batman. Oi? O Batman é um dos maiores detetives, não é mesmo? Produção, que porra é essa aqui? Do que você tá falando, cara? Eu vou ter que trabalhar com esse aborto de Minion mesmo? Vai se fuder, cara. Foi você que me desenhou assim? Não. Não vem colocar a culpa em mim, não. Eu sou mal desenhado pelo mesmo vagabundo que você. Mas, pelo menos, sei lá, eu sou meio fofo. Agora, que é isso? Ok, não me importa. O que importa é que a gente tá aqui e eu tenho que voltar pra casa às 7. Então dá pra seguir o roteiro desse lixo? Tá, ok. Oi, o Batman é um bom detetive? Quer saber, cara? Vamos pular logo pro vídeo. Que tal? É melhor. Sim, eu acho melhor também. Queime no inferno dos desenhos animados, seu merda. Desculpe por isso. Mas enfim. Toda vez que anuncia um novo projeto envolvendo o Homem e o Morcego, sempre há aquele grupo de fãs que vai dizer: tomara que dessa vez honrem o legado do verdadeiro Batman detetivesco das HQs. E desde meus 10 aninhos, quando eu comecei a ler essas coisas na internet, eu me perguntava, mas de onde tiraram isso? Anos se passaram e agora que eu finalmente tenho um canal no YouTube, fielmente seguido por umas 20 pessoas, mais minha família e literalmente só 2 dos meus amigos, aliás, pau no cu dos outros 4, tá na hora de eu colocar um fim a essa questão que há tantos anos me atormenta. Em que obras o Batman se demonstra como um bom detetive? Ele é mesmo o melhor detetive dos quadrinhos, ou, sei lá, pelo menos da DC? O que faz de um personagem um bom detetive, afinal? É isso que debateremos hoje. Mas isso não é trabalho para um mero desenho animado. E assim ele se transformou no Super Balcão, o maior detetive do YouTube. Pode crer. Eu não estava falando com você, eu estava falando com ele. Mas só um balcão? Eu tô indo longe demais com isso. Mas, de fato, esse tema requer uma atenção e investigação especial. Então vem comigo. Primeiramente vamos estabelecer nossa base de investigação, que no caso são as HQs. Eis o porquê. Intrínseca a toda crítica de algum fã que diz que o Batman não está sendo representado bem como detetive, está a afirmação de que nas HQs o Batman é um grande detetive e ponto final. Então, se para essas pessoas são as HQs que contam, é com elas que eu vou trabalhar. Até porque eu acho que a série animada do Bruce Timm e a série de jogos Arkham deram o melhor que puderam para representar o Batman como detetive da melhor maneira possível em suas respectivas mídias. Não o suficiente a ponto de justificá-lo como o maior detetive da cultura pop, mas ainda assim é um trabalho bem decente e admirável. Eu recomendo bastante. Mas como eu falei, se é com as HQs que todo mundo implica que o Batman é um grande detetive, é com elas que eu vou trabalhar. Mas antes de debatermos os quadrinhos, a gente tem que entender primeiramente, afinal, o que faz um bom detetive ou uma boa história de detetive. Ao longo da história das narrativas policiais ou de detetive, tivemos 3 categorias ou subgêneros principais. E se a gente conseguir encontrar histórias do Batman que se enquadram em uma dessas ou em mais de uma, eu acho que é justo falar que nós temos um caso sólido para considerar o Batman um real personagem detetivesco. Então vamos ver. A primeira categoria são os romances whodunit. É aqui que se enquadram as tramas de Sherlock Holmes e da Agatha Christie. Como o nome deixa claro, são histórias onde o foco está em descobrir quem foi o responsável pelo crime. Nas tramas de Agatha Christie, o foco estava mais em colocar o leitor no ambiente e fazer com que ele investigasse o crime junto com o protagonista. Já nas tramas de Arthur Conan Doyle, o foco era mais na figura excêntrica de Sherlock Holmes e suas formas não convencionais de investigação, que acabou definindo o que a gente espera e conceitua como um bom detetive. Apesar das diferenças, praticamente todo romance dessa categoria tem um fator em comum: o arquétipo do protagonista. É sempre uma figura virtuosa, incorruptível, calculista, dotado de uma inteligência absurda, excêntrico e elegante. Essa tradição começou logo com as primeiras histórias de detetive escritas pelo Edgar Allan Poe com o seu personagem Dupin, se concretizou com Sherlock Holmes e desde então foi seguido por vários outros atores,
A segunda categoria que se popularizaria no gênero foram os romances noir. Vindos numa época pós-guerra e contemporânea à lei seca dos Estados Unidos, esses romances subverteram a polidez e elegância dos romances whodunit. O detetive nessas histórias, como diz essa capa de Falcão Maltês, é durão e amoral. As histórias são cheias de mulheres fatais, personagens violentos, protagonistas sacanas e que batem antes de perguntar, mas apesar disso ainda eram grandes detetives. O gênero ganhou ainda mais popularidade quando chegou no cinema nos anos 40, onde ganhou essa estética meio de expressionismo alemão, cheio de sombras e ambientes esfumaçados, que hoje em dia é o que vem na nossa cabeça quando a gente pensa na palavra noir. O terceiro estilo a se popularizar foi fora da literatura, o gênero mais moderno de investigações detetivescas que se popularizou no cinema e nas séries de TV contemporâneas. Aqui o que impera é o realismo no retrato da rotina policial, em todas as suas limitações e problemas. Mas em compensação, os roteiros dessas obras são de uma engenhosidade e qualidade impressionante. Em especial de séries como The Wire, filmes como Zodíaco. São ótimos exemplos dessa nova modernização do gênero. Mas enfim, apresentados para vocês os 3 principais estilos de tramas de detetive, vamos logo falar de gibi. Começamos do começo, a criação do personagem nos anos 40. Originalmente, o personagem foi encomendado para a revista Detective Comics, mas com o objetivo de ser um novo super-herói para tentar alcançar a popularidade que o Superman havia alcançado alguns anos antes. Então o grande foco era criar um super-herói, não um detetive, mas ainda assim, algo de detetivesco deveria estar para justificar o personagem em uma série chamada Detective Comics. E daí vieram as grandes inspirações para o personagem: Sherlock Holmes e as revistas e romances pulp noir de detetives. Essa concepção de Sherlock Holmes moderno está presente em vários elementos do universo do Batman. O Robin foi criado para ser o seu Watson, o Coringa foi criado para ser o seu Moriarty, e assim por diante. Mas apesar dos arquétipos de personagens serem inspirados no estilo de romance whodunit, as tramas e atitudes dos personagens eram muito mais inspiradas no romance noir. E aí está um grande problema. Isso simplesmente não dá certo. Como você quer que o público acredite que o Bruce Wayne é um homem virtuoso, elegante, ponderado, pacífico, frescurento e calculista, como são os detetives da linha de Sherlock Holmes, quando todas as suas atitudes em relação ao crime são espancar criminosos, torturá-los por informações, abusar de seus medos e superstições para acudi-los, usar de sua influência e poderes para trapacear o sistema, preferir que os bandidos não se rendem para que ele possa bater mais neles? Eu queria estar zoando, mas só nesse encadernado tem umas 6 cenas que reforçam isso. Ora, seus covardes, resistam e lutem! Tipo, Sherlock Holmes e outros heróis virtuosos, como Superman, também batem criminosos, mas com eles isso é mais em último caso ou com alguém que é do mesmo nível de força que eles. E mesmo assim é só o suficiente para tirá-los de cena. Já o Batman é um maníaco do caralho que usa de sua fortuna absurda para fazer os bandidos implorarem por suas vidas. Isso faz de Batman conceitualmente um dos personagens mais incoerentes da história da cultura pop. O arquétipo dele é totalmente conflitante com as suas atitudes. Eu vou retomar esse tema mais pra frente, mas por enquanto basta saber que esse erro na conceitualização original do personagem se tornou um grande obstáculo para conseguir construir boas histórias de detetive com ele. Mas isso me leva ao segundo ponto. Só o fato do Batman ser, em sua concepção original, um detetive, isso já basta para validá-lo como tal? Eu digo que não. Um rótulo de personagem nunca vai passar disso caso o rótulo não seja explorado em suas histórias. E após a popularidade do Batman monopolizar as revistas da Detective Comics, acabou por surgir o nome de o maior detetive do mundo. Mas se isso não tiver sido explorado para além de um mero nome alternativo, não dá pra dizer que isso é um bom argumento para caracterizar o personagem. O que importa mais para a construção e caracterização de um personagem não é a sua criação ou conceitualização, mas sim as histórias feitas com ele ao longo dos anos. A maior prova estão em fases como as do Monstro do Pântano do Alan Moore, Demolidor do Frank Miller ou X-Men do Chris Claremont. Essas abordagens foram muito ou até completamente distantes da concepção original dos personagens, mas foram tão inesquecíveis e revolucionárias que se tornaram pontos-chave na forma como a gente vê os personagens hoje. Então tá, rótulos de maior detetive do mundo são descartáveis para nós. Mas afinal, as histórias do Batman dos anos 40 eram bons exemplos de narrativa detetivesca? E a resposta é não. Esses gibis, como histórias de detetives, são muito fracos. E não dá pra dizer que isso é culpa da época que foram lançados, porque excelentes gibis de detetives foram produzidos nesse período. É só pegar qualquer edição de Tintin e comparar com o Batman dos anos 40 pra perceber a diferença. Toda a história do Tintin tem pelo menos um momento absolutamente detetivesco que exalta essa habilidade no personagem. Enquanto no Batman, o mais próximo que você tinha do gênero eram os momentos onde o personagem se disfarçava, algo que vinha direto de Sherlock Holmes. Mas aí mais um equívoco.
Há uma diferença grande entre detetivismo e estratégia. Conceito de estratégia, em grego, estratégia. Quase sempre nós relacionamos as duas coisas como iguais porque são ambas qualidades provindas da inteligência e QI do personagem, mas não são a mesma coisa. Por exemplo, o Homem de Ferro ou o Capitão América são ótimos estrategistas, mas não são ótimos detetives. O próprio Homem de Ferro, por exemplo, foi capaz de fugir de uma caverna usando sucata, mas não percebeu que o parça dele, que trabalhou com ele desde a sua infância, era um maluco homicida. Já o Crusoe dos filmes da Pantera Cor-de-Rosa é um péssimo estrategista, sempre causando um caos em todo lugar que passa e agindo de maneira menos lógica possível. Mas ele continua sendo um excelente detetive, sempre desvendando o crime no final e estando sempre um passo à frente de todos os outros na história. Então, por mais que sejam habilidades próximas, são coisas distintas. Quando Sherlock Holmes se disfarça em O Cão dos Baskerville e fica uns 60% do livro sem dar as caras, apenas buscando informações e estudando o caso, ele está sendo um detetive. Quando o Batman se disfarça de qualquer merda que seja só pra entrar em algum lugar e fazer um ataque surpresa, ele só tá sendo estratégico. E quase em todas as histórias do Batman, esse é o uso que ele faz do disfarce. Em Cavaleiro das Trevas, por exemplo, ele se veste de velhinha só pra atacar de surpresa nazista. Em Ano 1, ele coloca aquela roupa de malandro e cicatriz pra atacar um gigolôs. Pra reforçar isso, tem essa cena fora de contexto que eu acho hilária, onde o Batman tá disfarçado em uma missão, né? Aí os bandidos confundem ele com um detetive, e aí o Batman manda: "Acham que eu sou detetive?" Ponto de interrogação, exclamação, exclamação. Nem o Batman acredita que ele é um bom detetive nos anos 40, porra. Bater em mafioso tá virando minha especialidade. Além disso, você pode encontrar pontualmente nessas primeiras HQs do Batman, de vez em quando, ele fazendo alguma dedução ou raciocinando sobre algo aqui e ali. Mas isso não passa de uma quantidade mínima de intelectualidade necessária para qualquer personagem em qualquer história. Na realidade, o Superman é muito mais inteligente e investigador em suas histórias originais que o Batman. Constantemente a gente vê nas histórias dos anos 30 e 40 ele usando da sua vida heróica como suporte para sua carreira jornalística no Planeta Diário, enquanto nas HQs do Batman dos anos 40 só há referências criminológicas quando servem para justificar alguma facilitação narrativa. Vamos sair dos anos 40, esquecer os anos 50 e estacionar nosso Batmóvel no final dos anos 60. Onde o bicho pegou forte com a fase escrita por Dennis O'Neil. Ele escreveu ele de uma maneira maravilhosa por diversas facetas diferentes, tanto em histórias mais bobas ou psicodélicas, quanto em dramas mais sérios e pesados que ajudaram a criar o personagem que conhecemos hoje. Ele foi o primeiro autor a de fato ter uma visão mais crítica ou até satírica do personagem e usou disso para torná-lo mais profundo e interessante, pois como vimos, a conceitualização original do Batman entre mocinho romanceado e anti-herói noir era um grande obstáculo para tornar o personagem incrível ou conectado com o público. A solução do Dennis foi dar várias pistas que o Bruce Wayne na verdade era um maníaco com problemas psiquiátricos e temperamentais. Essa cena em especial é um ótimo exemplo disso. Desgraçado, escória, prefere atacar os indefesos, os justos, por que não tenta me atacar? A mulher que você agrediu significa mais para mim que qualquer pessoa viva, e eu vou destruir você por isso. Está ouvindo? Destruir. Batman, Batman. Bater nele não vai fazer diferença, mas vai fazer eu me sentir melhor. A brutalidade e sadismo do Batman nessa cena deixa claro tudo o que eu disse até agora. E desde então, todo autor do personagem que se preza debateu essa característica do personagem, explorou mais a insanidade do Batman e fez desse elemento algo essencial para como vemos e estudamos o Batman hoje. Ele também estabeleceu uma estrutura de história de detetive mais sólida na mensal do personagem e criou elementos essenciais de sua mitologia, como a ideia de que para se tornar o Batman, o Bruce Wayne viajou os 4 cantos do mundo procurando os melhores de cada área que ele almejava se tornar especialista para fazer dele o melhor em tudo. Dito tudo isso, a contribuição menos impactante do O'Neil para a mitologia do morcego foi justamente na parte de detetive. Para quem não está familiarizado, as tramas mais detetivescas do O'Neil com o Batman na época eram assim. Começavam com algum crime, o Gordon tá na cena do crime, aí chega o Batman, eles trocam uma ideia, aí o Batman faz alguma dedução, pica Sherlock Holmes, sai para investigar. E aí o resto da história basicamente manda foda-se pra detetives e bota a porra de um lobisomem na parada pro Batman descer o cacete. E como eu amo lobisomens muito mais do que eu amo Batman ou detetives, eu só tenho a agradecer por isso. Mas enfim, o vídeo não é sobre lobisomens, infelizmente, vamos seguir em frente. Mas eu só queria dar destaque pra essa edição, porque a dedução do Batman aqui é absolutamente brilhante. O Gordon chega na cena do crime e encontra o Batman dizendo: "Já estou aqui há 10 minutos, comissário. Queria investigar a cena do crime sem ser incomodado." Ok, vamos ignorar que isso é literalmente um crime em qualquer lugar do mundo
e ir para as incríveis conclusões que o Batman fez de sua investigação cuidadosa e sem incômodos. Temo não haver dúvida sobre quem cometeu o crime. O sorriso do cadáver é a marca registrada de apenas um bandido. E para encerrar a discussão, eu encontrei isso. Um Coringa. Isso que é dedução, Batman. Parabéns, cara. Parabéns. Eu nunca descobriria isso. Nunca. Além disso, a fase do O'Neill concretizou de vez o uso dos Bat-computadores nas Bat-investigações. E não tem desculpa pra isso. Sim, isso definitivamente torna ele um detetive pior. 80% do uso que o personagem faz desse recurso, não só na fase do O'Neill, mas em quase tudo antes e depois, se resume a ele botando um monte de informações nos dados do computador e tendo o resultado desejado em 5 minutos. Não há nada de detetivesco aqui. Imagina se o Sherlock Holmes colocasse todas as observações que ele fazia das pessoas que encontrava em computador, para só então descobrir o que aquela pessoa é ou fez recentemente, ao invés de simplesmente deduzir com base nas evidências aquilo que ele tá vendo, como ele faz. Seria uma bosta. Um dos exemplos onde mais fica claro quão óbvio e preguiçoso é esse recurso narrativo é nessa cena de morte da família da fase do Scott Snyder. Basicamente, o Batman tá nesse prédio para impedir o assassinato do prefeito, aí tem uma porrada de seguranças e o Gordon tá lá também. Aí a gente fica sabendo nessa conversa entre o Gordon e o Batman que o Batman encheu o prédio com escutas e rastreadores para impedir o ataque do Coringa, mas aí o que acontece? Tinha veneno na porra da roupa da galera, o que gera um fucking massacre de todos os seguranças, e aí entra essa voz de computador safada dizendo pro Batman tudo que tinha acontecido ali, e o Batman tipo, eu sei disso, me dê informações que eu não saiba. Tem tanta coisa errada nessa cena que puta que pariu. Em vez de eu ficar explicando, eu vou só dar um foco na expressão do Gordon nessa cena, que eu acho que vale mais do que 1000 palavras. Puta que pariu, Batman. Puta que pariu. Foi mal aí, mano. Foi mal aí. Tu me bota 1 bilhão em equipamento nessa porra desse prédio pra não adiantar porra nenhuma, seu animal. Alivia aí, Gordão. Alivia aí, mano. Pelo amor de Deus, tem 40 gente morta aqui debaixo do meu nariz. Seu desgraçado inútil. Conclusão, não dá pra desculpar os bate-computadores. Não usem eles de argumento comigo. Obrigado. Vamos continuar. Eu ainda nem cheguei nos anos 70 e esse vídeo tem que ficar com menos de 1 hora, então eu agora vou passar uma limpa rápida em todos os maiores clássicos do personagem, que são normalmente as HQs base de toda a coleção do Homem-Morcego, e normalmente as únicas coisas que a maior parte dos fãs que reclamam da falta de elementos detetivescos do personagem em outras mídias leram. Mas lembrando que todas as HQs que eu vou citar são excelentes pelos mais diversos motivos, e minhas críticas a elas serão apenas com base naquilo que estamos buscando, que é evidências das capacidades detetivescas do Batman. Deixando isso claro, vamos lá. 1986, O Cavaleiro das Trevas de Frank Miller. Nunca o exemplo de Batman estrategista foi tão evidente quanto aqui. E o Miller só deu continuidade a isso em Batman no 1 em 1987. Então nada de detetive aqui. 1988, A Piada Mortal. Claramente essa HQ não tem nenhuma pretensão de explorar detetivismos, mas sim a relação de Batman e Coringa. E a mesma coisa pode ser dita do clássico de 89, Asilo Arkham, do Grant Morrison. Então, próximo. Obras como Filho do Demônio, Queda do Morcego e O que Aconteceu ao Cavaleiro das Trevas escancaradamente não pretendem explorar o personagem nesse quesito. Então, próximo. Talvez alguém cite também Torre de Babel, que também é só mais um exemplo de estratégia de QI mais do que de detetive. Então, próximo. Das HQs clássicas, a única que eu consigo pensar que realmente tem uma pegada de romance policial é O Longo Dia das Bruxas, de 1996. Essa HQ sim explora de verdade uma investigação envolvendo Harvey Dent, Gordon e o Batman, e uma trama engenhosa sobre máfia e vingança, com uma estética neo-noir nas ilustrações que é belíssima. Tudo bem que boa parte das skills do Batman aqui são só relacionados à força bruta e interrogatórios, mas enfim, poderia ser a versão definitiva do Batman detetive se não fosse por um pequeno detalhe. O Batman não desvenda o mistério no final da história. How could this happen to me? I made my mistake. Na boa, eu sei que nem toda história de detetive necessariamente precisa de uma resolução, mas essa era a sua chance, cara. Batman feio, vai pro seu castelo.
Eu também quero citar duas HQs que eu vejo constantemente colocadas em listas de melhores gibis detetivescos do Batman, mas é algo que não faz o menor sentido. Uma delas é Silêncio, também escrito por Jeff Loeb, o mesmo autor do Dia das Bruxas, mas que por mais que tenha um background de thriller investigativo, todo o mote da HQ tem como objetivo ser a coisa mais massa velho e escapista possível. A essência e sustentação da história é toda a nação. A HQ não vai muito além disso. Agora, Cidade Castigada tá totalmente fora da jogada. As abordagens do Brian Azzarello no personagem funcionam quando se trata de universos paralelos, mas quando aplicada no Bruce Wayne da revista mensal, o resultado é medonho. O Azzarello tenta de todo modo emular o Batman do Frank Miller, só que sem levar em consideração o contexto em que as histórias do Miller estavam, tanto de época quanto de trama. Essa HQ, com exceção da linda arte noir do Eduardo Risso, é só uma série de cenas sádicas envolvendo o Batman, só que diferente das outras versões, como a do O'Neill ou do Moore, aqui o Azzarello se leva totalmente a sério e meio que exalta a violência do Batman. Tá longe de representar um bom Batman detetive, na verdade tá longe de representar um bom Batman em geral. Mas não perca a esperança. Os anos passaram e no século XXI surgiria Gotham contra o crime. A incrível saga policial de Ed Brubaker e Greg Rucka, que pretendia levar o mundo do morcegão mais próximo das histórias modernas de detetives, claramente influenciada por obras-primas como The Wire, Operação França e The Shield. Tivemos aqui uma abordagem verossímil e realista desse universo de Gotham, em tramas investigativas que alcançam o auge que o gênero policial e detetivesco pode alcançar. Só tem um porém. O Batman mal aparece nessa HQ. How could this happen to me? I made my mistake. Ai, Batman, tá foda, cara. Eu também queria citar esse encadernado da fase do Alan Davis, que não é nenhum clássico, mas tem essa edição de comemoração de 50 anos da Detective Comics, que mistura vários detetives da DC, além do Sherlock Holmes em pessoa. Nessa HQ, todos os personagens têm pelo menos um momento expressivo de habilidade investigativa. Menos a porra do Batman. Mistakes, got nowhere to run. The night goes on. Eu acho que o Batman não é mesmo um bom detetive. Espera um pouco. É o maior detetive do mundo do lado do Batman? O Super Balcão? Será que eles estão querendo me dizer alguma coisa? Seria bizarro acreditar que em mais de 80 anos de personagem, ele nunca tivesse sido bem retratado como detetive. E isso aconteceu. Após o sucesso de Watchmen e Cavaleiro das Trevas em 1986, tanto de crítica quanto de vendas, a DC percebeu o quão lucrativa era dar liberdade aos seus artistas para contar histórias fechadas da forma como achassem melhor. Isso só fez dar início a diversos novos selos de publicação, como a Elseworlds, Worlds, que publicava histórias de universos paralelos, a Vertigo, com as histórias mais adultas, além de inúmeras minisséries e graphic novels especiais. No meio disso, houve a publicação da série Lenda dos Cavaleiros das Trevas, que no Brasil saiu como Contos do Batman, pela editora Abril. Além da própria mensal do personagem ser repleta de nomes de peso e minisséries de qualidade. Esse período entre 1987 e 1995 é pra mim o ápice do personagem. Inúmeros autores explorando Batman em tramas experimentais e subversivas, levando ao máximo todo o potencial que havia nesse universo. Há muita coisa de qualidade pra ser destacada aqui, mas como o nosso vídeo é sobre o Batman Detetive, vamos focar nas histórias dessa época que caíram de cabeça nisso. Essas histórias estão contidas especialmente na terceira série mensal do Batman pela editora Abril, que são 30 edições ao todo. Para começar, a minissérie As Mil Mortes de Batman, escrita e desenhada por John Byrne, é uma típica história de romance policial whodunit.
Ultimate. Nela, um assassino serial começa a matar todos os mestres com que o Batman aprendeu suas habilidades nos anos de iniciação, sempre obrigando-os a se fantasiarem de morcego antes da morte. E é claro, o Batman sai para investigar esse caso. Não chega a figurar entre as grandes histórias do Batman, mas ainda é um exemplo de Batman detetive bem acima da média. Chamando Dennis O'Neil também é uma trama interessante nessa pegada, apesar de eu ter alguns problemas com ela. Mas vamos logo falar do ouro, o que há de melhor de Batman detetive por aí. Primeiramente, a fase do Alan Grant no personagem. É minha run favorita do Batman e sem dúvida a mais subestimada e uma das mais desconhecidas, o que é uma pena. Ela não só é repleta de humor negro inteligente e críticas sociais relevantes, como tem de longe a história mais detetivesca do Batman já escrita, que se chama Ritual de Passagem. Nessa história, os pais do Tim Drake são sequestrados. Com medo que aconteça ao Robin o mesmo que aconteceu consigo, Bruce entra em uma incansável busca pelo paradeiro do casal. Todos os artifícios de uma história detetivesca de alto nível estão aqui. Dedução, pesquisa, experimentos químicos. Não apenas o Batman, mas há uma subtrama envolvendo o Robin que é excelente. A relação e drama do Bruce e do Tim aqui é de uma qualidade impressionante. Tem alguns dos momentos mais sensíveis e pesados que eu já vi numa HQ da DC. Eu poderia fazer um vídeo todo só sobre ela, mas eu vou só deixar a minha recomendação máxima dessa HQ. Além dela, tem mais duas HQs que merecem meu máximo destaque aqui. A primeira é relevante não apenas por sua qualidade, mas por aquilo que acrescenta ao background do personagem. Trata-se de Segredos de Sangue, escrita por Mark Waid e Brian Augustine, com ilustrações de Val Zemeckis. Nessa história, nós acompanhamos um jovem Bruce Wayne indo aprender a se tornar detetive com a ajuda de Harvey Harris, um detetive sênior da cidade de Huntsville. Na história, Harris e Wayne, fingindo ser um adolescente qualquer, investigam um crime relacionado a um culto de ódio Ku Klux Klan lookalike. Enquanto Harris está sempre ponderando e pensando antes de cada passo da investigação, Bruce é impulsivo e agressivo, sempre batendo antes de pensar. No clímax da história, Bruce, em mais um ato impulsivo, acaba gerando indiretamente a morte do seu mentor. Este conforta Bruce dizendo que o criminoso atiraria de qualquer forma. Também diz que já havia descoberto a identidade secreta e passado do Bruce desde o início e que a morte de seus pais haviam deixado sementes de violência e agressividade no coração de Wayne. E enquanto ele não soubesse separar sua vida pessoal da vida de detetive, ele nunca alcançaria seu potencial. Com o caso ainda em aberto, Bruce continua a investigação, cada vez mais controlando suas emoções e pensando logicamente. Enfim, descobre o verdadeiro responsável pelos crimes. Não apenas isso, descobre que a motivação do assassino para os assassinatos era a busca por vingança pela morte de sua mãe. Batman, sem ter nenhuma prova contra ele e identificando-se com as dores do criminoso, deixa-o livre, mas lhe faz uma promessa. Uma vez por ano, todos os anos, voltaria à cidade para visitá-lo e relembrá-lo de seus crimes. Ao final da história, o criminoso diz: "Depois de todos esses anos, você não pode ter tanta raiva de mim ainda." Batman então diz: "Raiva? Não. Eu aprendi a controlar meus sentimentos. Boa noite, doutor. Até ano que vem." O que eu acho brilhante aqui é que, apesar de mostrar uma evolução de personagem grande do início para o final da história e dar a entender que de fato Bruce Wayne aprendeu a lidar com seus demônios, fica implícito que no fundo ele continua o mesmo jovem impulsivo de sempre, incapaz de deixar o passado para trás e confundindo sua concepção de justiça com sua concepção de vingança. Então essa história não é só a única HQ que eu encontrei até hoje que de fato estuda a relação do personagem com seu lado detetive, como também o justifica. Ao final da HQ, nós vemos e entendemos que de fato Batman evoluiu e se tornou um excelente detetive, mas há algo dentro dele que simplesmente o impede de atingir o ápice de seu potencial. Os conflitos internos do personagem são inseparáveis de sua mentalidade, e sempre acaba voltando para aqueles mesmos problemas de impulsividade e sadismo. Essa HQ, de certa forma, eleva o nível das outras histórias que eu já citei, e coloca o personagem em uma posição de detetive trágico única da cultura pop. É uma história curta, mas extremamente sagaz e bem escrita. Na minha opinião, a retratação definitiva do personagem como detetive. E é a única que de fato pode fazer ele ser considerado um excelente, mas controverso detetive. Ainda falta uma história desconhecida dessa época para eu analisar, mas acontece que essa é a minha HQ favorita do Batman de todos os tempos, então ela vai ter o seu vídeo próprio. Mas não antes desse vídeo alcançar 42 likes, que é meu número da sorte. Então se você quer ver esse vídeo de eu analisando a minha HQ favorita do Batman, que é bastante desconhecida, não se esqueça de se inscrever, curtir, compartilhar o vídeo e tudo mais. How could this happen to me? I made my mistakes. No vídeo de hoje, nós vimos que, apesar de tudo, o Batman talvez seja realmente um grande detetive da cultura pop.
mas isso se dá graças ao excelente trabalho de alguns artistas em algumas das histórias mais ostracizadas do personagem de todos os tempos. Então, se realmente queremos conceber o personagem dessa forma, talvez devêssemos parar de ficar cobrando isso das adaptações hollywoodianas e dar mais valor a esses clássicos esquecidos que merecem e devem ser lidos. Apesar disso, nem fudendo o Batman chega perto do Sherlock Holmes, ou de qualquer outro detetive que eu citei nesse vídeo. Mas na DC ele tá bem na fita. Se bem que a DC tem o Constantine e o Sandman original, e agora vai unir com o Watchman, então vai ter o Rorschach, o Ozymandias e o Coruja. Então, bora trabalhar mais, Batman. Bora ser mais detetive aí, cara. Controla essa raiva. Boa sorte. Então é isso, galera. Espero que tenham gostado do vídeo. Esse deu muito trabalho pra fazer. Então, por favor, compartilhem essa porra. A gente tá quase chegando a 100 mil inscritos. Só falta, sei lá, uns 99.500 pessoas. Como sempre, obrigado a todo mundo que acompanha os vídeos, comenta e compartilha com os outros. Isso significa muito pra mim. Até logo com mais um vídeo aqui no canal. Não se esqueça de ver os outros vídeos. Muito obrigado, até a próxima e valeu!